Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. A Bíblia, em Mateus capítulo 28, vamos ler o mesmo texto que foi lido hoje de manhã, do versículo 18 ao 20. Quando se encontraram, digam amém. Nós vamos ler aqui na versão, eu farei a leitura na nova versão Almeida e atualizada, NAA, Mateus 28, 28, do 18 ao 20, amém? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, estamos diante da Tua presença, mais uma vez, dobramos o nosso coração, reverenciando toda a Tua autoridade, todo o Teu poder. A Tua palavra, Senhor, ela é poderosa para discernir os pensamentos, para separar juntas e medulas, para separar a alma do espírito, para nos instruir em toda a verdade. Nós queremos nessa noite ouvir a Tua verdade, ainda que ela doa. Nós não sabemos, Senhor, proceder fora da Tua palavra. A Tua palavra é que nos ensina, a Tua palavra é que nos santifica, e a Tua palavra ela é boa, perfeita, ela é a Tua vontade para nós, ela é agradável. Então que nesta noite os ouvidos estejam atentos, abertos, para ouvir o que o Senhor diz à igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vou falar sobre o tema fazendo discípulos e transformando gerações. Hoje de manhã o irmão, deixa eu ligar o cronômetro aqui, né, irmãos? O irmão Eudes, ele andou sobre esta palavra, trazendo aqui 4 pontos muito importantes. E a ideia nesta noite é poder complementar isso, cooperar, amém? Irmãos, Dietrich Bonhoeffer, um grande pregador da Alemanha nazista, que inclusive foi preso e morto por Hitler, por fazer discípulos, por pregar o evangelho, fazendo discípulo na Alemanha. Ele escreveu dizendo: cristianismo sem discipulado é sempre um cristianismo sem Jesus Cristo. É apenas uma ideia, um mito. Nós vivemos tempos, irmãos, em que o cristianismo muitas vezes se limita às reuniões de culto ou a eventos esporádicos. Infelizmente, nós não estamos fazendo o que Jesus mandou fazer. Esse é um dos maiores problemas do cristianismo atual. Não fazer aquilo que Ele determinou, aqui onde nós acabamos de ler, fazer discípulos. Eu quero dizer para você, que quando Jesus ele esteve aqui com os discípulos, antes de partir, Ele vira para eles e diz: ei, vão e façam. O que, irmãos? Discípulos. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós. E às vezes quando nós chegamos à igreja, nós fazemos um monte de coisas. Somos expert em dirigir culto, dirigir ministérios, realizar conferências, mas esquecemos que o objetivo do Senhor, acima disso tudo, é que façamos discípulos. Tudo isso que eu disse é importante, irmãos, mas isso tem que cooperar para a grande comissão de Jesus,
que está aqui em Mateus, capítulo 28, no versículo 18, 19 e 20. Eu quero dizer para vocês nessa noite, que é através desse discipulado, através da obediência à palavra do Senhor, de cumprir a grande comissão, é que nós iremos transformar o mundo. Somente impactaremos essa terra e alcançaremos as nações de maneira efetiva através do discipulado. John Wesley, ele escreve, um grande vivalista, fundador do metodismo, ele afirmou: a igreja não transforma o mundo fazendo novos convertidos. A igreja transforma o mundo fazendo discípulos. Ah, mas não é importante o novo convertido? Claro que é, irmãos. Nós pregarmos o evangelho, alcançarmos pessoas lá no mundo é um pontapé, mas nós precisamos continuar cuidando dessa pessoa. Esse é o grande comissionamento do Senhor para nós. O irmão Eudson, hoje de manhã, ele disse: a igreja já está nesse mover, nesse fluir, e a partir desse ano, irmãos, isso tem se tornado um estilo de vida para nós, ser e fazer discípulos. Ele contou, que o pastor começou com um grupo, ficou com esse grupo por cerca de quase um ano, 5 pessoas, esse grupo se multiplicou, e nós estamos chegando agora numa próxima multiplicação agora, final desse mês, e o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, através do discipulado. A minha vida, irmãos, tem sido impactada de maneira positiva, através do poder do evangelho, e do conviver com os irmãos. Tinha irmãos aqui que eu não conhecia por nome, às vezes só de olhar, dar um tchau, às vezes pegar na mão. Hoje a gente come junto, hoje a gente vive aquilo que o Senhor nos chamou para viver. E a palavra discipulado, irmãos, ela tem 2 sentidos, assim como a palavra manga no português quer dizer manga da camisa, a manga fruta. O discipulado também ele tem 2 sentidos, e o primeiro sentido é o ato de seguirmos a Cristo, amém? Nós fomos chamados para seguir a Jesus Cristo. E o segundo sentido da palavra discipulado é o ato de conduzirmos pessoas a Cristo, amém, irmãos? Levar pessoas a seguir a Cristo também. Por isso que eu disse que o discipulado ele começa com a vida transformada. O primeiro aspecto do discipulado, irmãos, é eu, como cristão, me tornar um discípulo de Jesus, amém? Quantos aqui são discípulos de Jesus? Digam amém. A palavra na Bíblia, cristão, ela aparece por 3 vezes. A primeira vez em Atos capítulo 11, versículo 26, onde pela primeira vez na Antioquia os discípulos são chamados de cristão, até de forma pejorativa, é o pequeno Cristo, os seguidores de Cristo. A segunda vez lá em Atos capítulo 26, versículo 28, onde o rei Agripa fala para Paulo: você quer me converter, me fazer tornar um cristão? E a terceira vez em 1 Pedro 4,16, quando Pedro fala que nós temos que ser dignos, se considerar dignos de ser perseguido por sermos cristãos. Mas a palavra discípulo, irmãos, ela permeia todos os evangelhos, ela permeia todo o Novo Testamento. E eu quero dizer para você nessa noite, que a partir de hoje, quando perguntar que religião que você é, você tem que responder: eu sou discípulo de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Isso faz toda a diferença. Nós fomos chamados para ser discípulos de Cristo, amém? E esse discipulado, ele começa com essa vida sendo transformada, tocando na pessoa do Senhor. Paulo, quando ele escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele afirma: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Vira para o irmão do lado e fala: irmão, aquele que está em Cristo é nova criatura. Agora digo comigo: somos nova
criatura em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. O Senhor nos chamou para transformar a minha vida, a sua vida, e através dessa transformação impactar novas vidas. Aleluia. Ninguém pode discipular outro sem primeiro ter sido discipulado e sido transformado pelo poder do Evangelho, irmãos. O discipulado não é apenas uma transmissão de conhecimento, mas é o compartilhamento de uma vida regenerada pelo poder do Senhor Jesus. John Wesley declarou: acenda-se você mesmo com a chama de Deus, e as pessoas virão de longe para ver você arder. Aleluia. Quantos aqui tem ardido, tem queimado no poder do Espírito? O Senhor te chamou para queimar, irmãos, para incendiar as nações. Isso começa comigo e com você, amém? Corremos o risco de estar na igreja, atuar na igreja, servir na igreja, sem possuir uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Jesus, em Mateus capítulo 7, ele disse: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que estás nos céus. E muitos dirão naquele dia: Senhor, mas nós pregamos em Teu nome, nós oramos em Teu nome, fizemos milagres em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome. E o Senhor vai falar para eles: apartai-vos de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Irmãos, o que é praticar a iniquidade nesse contexto? É querer fazer a obra de Deus sem ter Cristo como centro da sua vida, sem ter Cristo como aquele que dentro de você resplandece como a esperança da glória para a sua vida, para a sua família, para essa cidade, para essa nação que tanto carece do poder do Senhor. O Senhor tem nos chamado, irmãos, para fazer a diferença, e só é possível fazer a diferença andando na verdade, andando na palavra, sendo transformado pelo poder do Evangelho. Como o irmão eu disse nessa manhã, não é um evangelho da prosperidade que vai mudar a nossa vida. Inclusive Paulo escreveu falando sobre isso. Se a nossa vida, se a nossa esperança se limitar a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que vai mudar a nossa vida, irmãos, é um viver de obediência à palavra do Senhor. E aqui eu quero contar rapidamente a história de John Wesley. Eu já citei ele aqui 2 vezes. Quantos aqui conhecem a história de John Wesley? John Wesley, irmãos, o precursor do metodismo, apesar de ter nascido num lar cristão, ser filho do reverendo Samuel Wesley e da irmã Susana Wesley, uma mulher muito piedosa, ele passou boa parte da sua vida convencido, mas não convertido. Ele viveu na Inglaterra no século XVIII, nasceu lá em 1703 e faleceu em 1791, aos 88 anos de idade. E o que acontecia na Inglaterra no século XVIII, irmãos? De relevante, a grande revolução industrial. E juntamente com a revolução industrial, a Inglaterra se enchia de pessoas desempregadas. Pessoas que estavam morando na rua, passando fome, se embriagando, matando, começaram a surgir ali os serial killers. E a igreja também caminhava para o declínio, estava fria e apática ao poder do Evangelho. Então é neste contexto, irmãos, que John Wesley, ele nasce, ele vem ao mundo, ali na Inglaterra. Desde cedo John Wesley ele foi educado no rigor da fé cristã. Ele foi um dos 19 filhos da irmã Susana. Inclusive ela teve 2 pares de gêmeos, alguns morreram. E desde a infância ele aprendeu sobre o Evangelho. E conta-se que quando ele tinha 5 anos de idade, pegou fogo na casa em que eles moravam, na casa paroquial, porque o Samuel Wesley era pastor anglicano, e eles moravam na casa ali, fornecida pelo Estado. Pegou fogo, todo mundo saiu, e John Wesley ficou preso no 2º andar da casa.
Irmãos, e como por um milagre, realmente um milagre, ele consegue escapar com vida. Ele aparece lá todo sujo, preto, de fumaça, de fuligem. Cena de cinema. E a Susana vê aquilo, irmãos, e ela fica impressionada. E ela entende então que Deus tem um propósito na vida daquele menino. E ela devota uma atenção especial à vida de John Wesley. Então ela começa aos 5 anos de idade a alfabetizá-lo. E sabe qual foi a cartilha que ela usou? O livro de Salmos. John Wesley foi alfabetizado, aprendeu a ler e a escrever no livro de Salmos, nos 150 Salmos da Bíblia. E quando ele alcançou 11 anos de idade, ele foi enviado para estudar numa escola pública, o que era grande coisa naquela época na Inglaterra. E aos 17 anos, ele foi estudar teologia em Oxford. E ali, quando ele estudava teologia, ele e alguns outros cristãos começaram a estudar a Bíblia. Eles reuniam para orar, para ler, para louvar o Senhor. Então ali surgiu o Clube dos Santos, que foi também denominado por aqueles que criticavam eles. Olha lá o santo, olha o Clube dos Santos, porque eles tinham método para tudo ali, para orar, para ler a Bíblia, para evangelizar. E este foi um momento em que John Wesley praticou muitas boas ações. Ele pregava, ele evangelizava, e aos 21 anos ele foi ordenado a pastor. Então ele passou a auxiliar o pai dele na igreja anglicana. Aos 33 anos de idade, irmãos, John Wesley foi fazer missões nas Américas. Ele e seu irmão Charles Wesley. E conta-se que na viagem para as Américas, tinha dentro do navio os irmãos morávios, um povo que impressionou Wesley, pela sua simplicidade, pela forma que eles oravam, cantavam, pela fé que eles expressavam em Cristo. A Morávia hoje é a atual República Tcheca. Ele ficou impressionado com os hinos e com o poder de Deus no meio daquele povo. Então ele chega na América e fica ali por 2 anos, e teve alguns problemas, foi perseguido. Ele resolve então voltar para a Inglaterra. E durante esse momento que ele resolve ali, decide, ele impactado com tudo que estava experimentando ali junto com os irmãos morávios, voltando ele escreveu: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Preste atenção nisso, irmãos. John Wesley não era convertido ainda. Durante a travessia do Oceano Atlântico de volta ao lar em Londres, Wesley ficou profundamente impressionado com os irmãos moráveis durante uma grande tempestade que acometeram o navio onde eles estavam. Foi tão violenta a tempestade que quebrou o mastro com vela, parecia um abismo. E quando ele olha para os irmãos moráveis, irmãos, as mulheres, as crianças, louvavam o Senhor. Ele ficou impactado com aquilo. Chega num dos irmãos e diz: seus filhos, você não teme que eles morram? Suas esposas? Ele falou: eles não têm medo da morte. Aleluia. Naquela hora ele foi exposto, irmãos, muito exposto, porque ele tinha muito medo. John Wesley dizia a si mesmo que Deus não poderia justificá-lo por causa dos seus tantos pecados. Então ele volta para Londres super impactado com isso. E o momento decisivo aconteceu em 24 de maio de 1738, quando os irmãos morávios, que estavam ali em Londres, convidaram Wesley para uma reunião de pequeno grupo. E Wesley relutou em ir, mas no final ele aceitou e disse que foi bastante a contragosto. E a providência de Deus, irmãos, estava acontecendo na vida de Wesley. E ali o Senhor o visitou. Houve algo naquela reunião que impactou Wesley, que mudou radicalmente a vida daquele homem. Ele descreveu o que lhe aconteceu enquanto alguém lia, veja bem,
o comentário de Martinho Lutero sobre a carta de Paulo aos Romanos. O que os irmãos moravam e estudavam no pequeno grupo? Não era o pão diário. Eram os comentários de Lutero sobre a carta aos Romanos. Quem que já leu esse comentário? Se você não leu, tem que ler, irmãos. Dá um Google, comentário de Martinho Lutero sobre Romanos, vai ter várias traduções. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos ler esses comentários. Fala sobre o livro de Romanos, sobre a fé, enfim. John Wesley relata o seguinte, né, naquele momento: cerca das 8h15 da noite, enquanto ouvia a preleção sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé em Jesus, senti que meu coração ardia de maneira estranha. Senti que em verdade eu passara a confiar somente em Cristo para a salvação, e que uma certeza me foi dada, de que Ele havia tirado os meus pecados. Quantos aqui tem essa certeza? Digam amém. Aleluia. E que me havia salvado da lei do pecado e da morte. Eu comecei a orar com todo o meu poder por aqueles que me haviam perseguido, insultado. Então testifiquei diante de todos os presentes o que pela primeira vez sentia em meu coração. Irmãos, e a partir desse encontro com o verdadeiro evangelho, John Wesley nasceu de novo, e cheio do Espírito Santo, ele dedicou seus últimos 50 anos a pregar o evangelho. Conta-se que ele pregou mais de 54 mil sermões durante esses 50 anos. Ele pregava 3 sermões ao dia, ao ar livre. Teve um momento que ele pregou para mais de 15 mil pessoas, no gogó, sem microfone. Mas o Espírito Santo estava falando, irmãos, e as pessoas se achegavam, se aproximavam do Senhor, arrependiam, eram evangelizadas, eram discipuladas. O poder do Senhor tomou conta da vida de John Wesley. Durante o ministério de Wesley, irmãos, milhares de vidas saíram da condenação, da miséria, do pecado, abandonaram a imoralidade e passaram a cantar a fé nas palavras dos hinos do Charles Wesley, irmão de John Wesley. Conta-se que ele escreveu mais de 8.000 hinos. Os 2 irmãos Wesleys, os filhos da dona Susana, irmãos, eles deram à cristandade protestante e evangélica um novo espírito de alegria e de piedade, num momento de muita tristeza, de muito problema na Inglaterra e no mundo todo. A conversão de Wesley, irmãos, ela foi exposta, e ela demonstrou que a obra regeneradora do Espírito Santo o alcançou ali em 24 de maio de 1738. O que eu quero dizer com isso? Com esse ponto que eu estou destacando sobre a conversão real de John Wesley. Porque, apesar de tudo, irmãos, até aquela ocasião, filho de pastor, criado por mãe tão piedosa e dedicada, formado em teologia, pastor auxiliar, missionário, muito e muito mais, irmãos, Wesley ainda não era salvo pela graça do Senhor Jesus. Que alerta! E você, meu irmão, como está a sua alma nesta noite? Porque é isso que o Senhor quer de nós, um coração entregue para Ele, um coração submisso a Ele. O discipulado, ele começa com a vida transformada. Não adianta a gente querer ser apenas profissionais, irmãos, na igreja. Nós precisamos viver a realidade do Evangelho, obedecer o chamado do Senhor, e a partir do momento, irmãos, que nos tornamos discípulos de Jesus, somos comissionados a fazer novos discípulos, somos comissionados a multiplicar Cristo nos outros. Primeiro passo é o ato de seguir a Cristo. Quantos estão seguindo a Cristo, digam amém. Aleluia. Por que discipular, irmãos? Por que nós fomos chamados a fazer discípulos? 3 motivos. Primeiro, porque é da natureza do discípulo. Quantos aqui são discípulos de Jesus?
Se você ainda não sente que é discípulo de Jesus, eu já te desafio agora. Você vai procurar os irmãos, aqueles que você tem mais intimidade, o irmão Eudson, o irmão Renê, o irmão Diogo, tem vários irmãos, e está multiplicando agora, em agosto inclusive, o irmão Marcelo, o pastor, a irmã Evelyn, enfim, todos os irmãos que estão aí à frente de pequenos grupos. Você precisa, se você não sente que é um discípulo, você precisa procurar alguém e pedir para ser discipulado urgentemente, amém? E por que então que nós precisamos fazer discípulo? Primeiro ponto, porque é da natureza do discípulo fazer discípulo, amém? Um pé de manga ele não pode dar caju, um coelho ele não pode reproduzir um cavalo, ele produz outro coelho. E o que um discípulo deve reproduzir, irmão? Discípulos, é da natureza nossa. E é tão interessante, quando você olha para a natureza, qual que é o instinto de preservação da vida na natureza? É a multiplicação. E Deus, na sua sabedoria, Ele colocou isso também em nosso coração. Crescei e multiplicai, enchei a terra, ide fazei discípulos. Além de ser da nossa natureza, é também uma ordem do Senhor Jesus. E o irmão Eudson disse isso aqui hoje muito bem, que o verbo ali, ele está no imperativo, pelo menos o não ide, mas o fazer, porque nós estamos indo, e no caminho estamos fazendo discípulos. Então o Senhor nos ordena, irmãos, que nós precisamos fazer discípulos, e aqui não está, o Senhor em nenhum momento relativa isso, quando der, se eu tiver um tempo, quando eu terminar a faculdade, quando eu me casar, quando eu aposentar, eu quero fazer discípulo. Não, irmãos, a gente faz discípulos no caminho, amém? E é isso que o Senhor está nos ordenando: ide e fazei discípulos de todas as nações, em todo o tempo, amém? O irmão inclusive trouxe hoje de manhã que Paulo, pouco tempo depois de convertido, já tinha um monte de discípulos, né? Vários discípulos, ajudando ele a fugir inclusive da perseguição. Para você ter noção do peso dessa ordem, irmãos, de fazer discípulos, Jesus ele introduz a ordem dizendo que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Irmãos, aqui temos o Jesus ressuscitado, aquele que é o rei de todo o universo, o dono dos céus e da terra, aquele que governa sobre tudo e sobre todos, e ele está dizendo para nós que a autoridade está com ele, e nós estamos com Jesus, e precisamos fazer discípulos para Jesus, precisamos cumprir essa ordem. Irmão, Jesus ele passa 3 anos com os discípulos, treinando eles, e agora ele vai deixar os discípulos, aqui nesse versículo que nós lemos, e esta é a última reunião dele com os discípulos. Então o que ele vai falar nessa última reunião, irmãos, é de fundamental importância para o cumprimento de toda a missão de Deus sobre a face da terra. A partir desse momento, a missão agora estava nas mãos dos discípulos, de salvar o planeta, de ir e fazer discípulos de todas as nações. O Senhor confiou isso a nós, irmãos, e eu te pergunto, estamos fazendo discípulos? Estamos obedecendo? E eu quero acrescentar mais um item. Discipulado é um método de Deus. Fala comigo, discipulado é um método de Deus. Amém. Pensa comigo, Deus vem à terra, Ele vive aqui 33 anos, mais ou menos, mas desses 33, apenas 3 anos ali de ministério. Ele tem 3 anos então para estabelecer o plano de salvação em toda a terra, para que a mensagem ela fosse proclamada a todo mundo e para que todas as nações fossem alcançadas. Numa época que não tinha TV, não tinha internet, grandes mídias, redes sociais, ali num pequeno vilarejo, daquele pequeno lugar, irmãos, ele tinha que estabelecer uma missão para salvar toda a humanidade, inclusive eu e você. Amém? Irmãos, pensa comigo, Deus que criou os céus e a terra, aquele que criou todas as coisas,
aquele que chama as estrelas do céu pelo nome, que conta cada uma delas, essa mente, esse Deus, Ele usa um método para cumprir a missão. Esse método, irmãos, chama discipulado. Amém? Deus, sendo Deus, escolheu esse método. E muitas vezes, eu e você, nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, eu tenho uma ideia melhor. Que tal a gente fazer um teatro lá no semáforo? Que tal panfletarmos? Que tal abrirmos um canal no YouTube? Que tal nós fazermos uma grande conferência? Que tal a gente fazer 1 milhão de outras coisas, menos o que Deus mandou fazer, menos o método de Deus, ide e fazer discípulos. Quando Ele veio à terra, irmãos, Jesus não só mandou eu e você fazer discípulos, mas Ele ensinou isso fazendo. Entende? Ele deu exemplo. Ele discipulou o tempo todo. Tinha 2 grupos que andavam com Jesus: a multidão e os discípulos. Se você ler o Novo Testamento, os Evangelhos, 66% do tempo o Senhor estava com os discípulos, 33% com a multidão. Então o Senhor gastou mais tempo formando homens iletrados, formando neles um caráter divino, homens que seriam tomados pelo poder do Espírito Santo e começariam a ganhar a terra, até que o Evangelho chegasse a nós. E hoje nós estamos dando sequência a isso, irmãos. Amém? O único problema, eu anotei um ponto aqui importante, que nós entendemos errado o que é sucesso na missão como igreja, porque achamos que sucesso, irmãos, é gerar muitos filhos. Como eu disse no início, isso é apenas o pontapé, mas na verdade o verdadeiro sucesso é formar pais, é formar pessoas maduras, capazes de produzir novos filhos, e que esses filhos sejam formados pais. Imagine comigo eu aqui com a mangueira, irmãos, todos vocês aí com a garrafinha de água com sede, eu com essa mangueira começo a querer encher essas garrafinhas de água. Quanto tempo vocês acham que eu vou encher essas garrafinhas daqui de cima? Não vai encher, irmãos. Assim tem sido o Evangelho sem o discipulado. É a gente ficar aqui com a mangueira, entra um pela porta daqui, sai 2 pela outra, porque nós não estamos fazendo o discípulo, não queremos gastar tempo com as pessoas, investir tempo nas pessoas. É eu descer com a mangueira ali, pegar a garrafa do Paulo e terminou, vou para outra. Irmãos, o Senhor nos chamou para fazer pais, pessoas maduras, capazes de reproduzir. Hoje está uma confusão a igreja, um barulho esquisito, confusão demais. As pessoas estão perdidas na igreja. Você já for numa escola, 2º grau ali, do 1º grau, você chega, 300 meninos na hora do recreio, como que é a experiência? Uma barulheira, uma confusão. A igreja está assim, irmãos. Nós precisamos fazer discípulos. Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2: e o que ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, capazes de instruir a outros. Aqui é um discipulado geracional. Wesley, ele foi implacável, irmãos, após a sua conversão, contra a fé estéril. Cristão, ele afirmava que cristãos que não evangelizavam e que não discipulavam eram como árvores que não dão fruto. O reino de Deus avança por meio de vidas que multiplicam outras vidas. Então John Wesley escreveu dizendo: dê-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e nada desejem senão a Deus, e com eles abalaria o mundo. Quero dizer para você nesta noite que se Cristo te alcançou, então há em você um fogo que precisa ser repassado, amém? Discipular é mostrar o que Cristo está fazendo na nossa vida. Deixa eu dizer para você, quando Jesus fala aqui, ensinando-os a guardar, entre parênteses, obedecer todas as coisas que você é ensinado, isso aqui, irmãos, não acontece em sala de aula, certo?
Ensinar a obedecer se demonstra, você só consegue demonstrar a pessoa na sua frente, com você, no caminho. Sabe por que nós temos dificuldade de fazer discípulo? Porque temos dificuldade de viver o Evangelho. A partir do momento que eu começar a viver, que a palavra estiver encarnada em mim, que meu testemunho, ele gritar, e as pessoas vão querer saber por que isso, por que eu sou diferente. Nós somos cartas escritas e lidas por todos os homens, carta viva. As pessoas não lêem Bíblia, mas lêem a minha vida, lêem a sua vida. Por isso o discipulado é vida na vida, irmãos. Não é possível discipular de longe. Discipulado não é apenas viver com o outro, com o irmão, é conviver, é na convivência, é andar junto, é hospitalidade, é dormir perto, é sentir as dores, é chorar, é rir, é compartilhar os sonhos, é compartilhar a vida juntos. Quando nós estamos juntos, a confiança aumenta, a verdade ela pode ser dita, e só a verdade liberta. A verdade do Senhor precisa nos alcançar. Nós precisamos ser verdadeiros com os irmãos, e no discipulado isso é possível. Verdade em amor, amém? Porque a verdade sem amor, irmãos, ela é pura crueldade. Mas quando há amor, a verdade transforma, e no discipulado isso é possível. Você é confrontado, você confessa pecado, e a aliança não é rompida. Nós precisamos escrever um legado. O Senhor confiou isso a nós, para essa geração. Uma geração, irmãos, perdida. Geração Y, Z e lá vai cacetada. É uma geração que precisa muito do Senhor. E só vamos alcançar de fato essa geração discipulando. Amém, irmãos? Eu quero te perguntar nessa noite, quem você está formando hoje, para que possa formar outro amanhã? John Wesley, no século XVIII, ele pregava nas ruas, e para muitos aquilo era escandaloso, mas foi numa dessas pregações que um jovem ouviu a pregação de John Wesley, irmãos, e ficou extremamente impactado, e foi discipulado pelo John Wesley num pequeno grupo. E esse jovem, irmãos, discipulou outro jovem, chamado John Newton, um traficante de escravos, dono de um navio negreiro, foi alcançado pelo Senhor e passou a viver o Evangelho. Inclusive ele escreveu uma das canções mais lindas do cristianismo, Amazing Grace. Depois de um tempo, John Newton discipulou William Wilberforce, um grande parlamentar cristão que liderou a abolição, irmãos, da escravatura britânica. Ele foi alcançado pelo Evangelho. Inclusive John Wesley, a última carta que ele escreve antes de morrer foi para William, dizendo: não desista desta luta. A Inglaterra precisa ser libertada deste pecado. E 3 dias após a morte de William, foi abolida a escravidão na Inglaterra. Uma luta de mais de 30 anos, mas ele não desistiu, irmãos. Depois Estados Unidos, depois Brasil, mas começou na Inglaterra. Uma corrente de discipulado silenciosa, mas poderosa, mudou o curso de toda a história ali. E tudo começou com um discipulador fiel, que acreditava que formar um homem podia mudar uma nação. Quantos creem nisso? Digam amém. O Senhor, Ele quer te usar, e eu quero dizer para você, seja a resposta de Deus para essa geração. Amém, irmãos? Jesus nos chamou para sermos seguidores frutíferos dEle. Eu quero te convidar nessa noite para ficar de pé. O Senhor nos chamou para sermos discípulos dEle. A igreja ela não cresce apenas em número, irmãos, quando ela tem discípulos, mas ela cresce em profundidade. John Wesley escreveu dizendo: você tem apenas uma vida, que ela seja consumida pela glória de Deus e para a salvação dos homens. Eu quero te desafiar nessa noite. Nós vamos orar, e eu quero que você se comprometa com a vida discipuladora. Irmãos, tem 4 anos e meio que eu estou na igreja aqui na Batista,
Mas esses últimos 6 meses, que em fevereiro especificamente, comecei a reunir num pequeno grupo. Nesses últimos 6 meses, a minha vida espiritual tem sido mudada. Com testemunhos, irmãos, de pessoas antigas na fé, mas que estavam presas em seus calabouços, presas em suas dores, suas amarguras. Pessoas que já tinham feito até missões, irmãos. E nós temos assim ficado surpreendidos com os testemunhos. As pessoas viram: o Senhor tem mudado a minha vida nesse pequeno grupo. O Senhor quer mudar a sua vida através de um pequeno grupo. Eu quero dizer para você que a vida oferece a todos nós oportunidades únicas para influenciar a história. E eu quero te desafiar a se posicionar de verdade como um verdadeiro discípulo e pedir ao Senhor que queime o seu coração, que faça de você um discipulador fiel, que nós possamos multiplicar a comunidade batista do Bueno através dos pequenos grupos, que nós possamos plantar igrejas, viver com paixão e graça, viver uma vida de oração, uma vida de evangelização discipuladora, uma vida de formação de líderes ousados, que nada temem, mas que obedecem à fala, à voz do Espírito Santo. Feche os teus olhos. Senhor, nesta noite, eu te agradeço pelo teu agir, pelo teu falar em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, pela comunidade batista do Bueno, pela visão que o Senhor tem restaurado da igreja primitiva, daquele povo, Senhor, que tudo tinha em comum, num povo que estavam sempre reunidos no templo e de casa em casa, orando, tendo comunhão, e que cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Um povo que caiu na graça da comunidade, pois via Cristo reinando, Cristo se multiplicando. Senhor, nós queremos isso para a comunidade batista do Bueno. Senhor, eu quero isso, eu quero ver isso na vida de cada pessoa aqui, Senhor, nesta noite. O Senhor alcançando o coração, Senhor, dando a cada um aqui o desejo, a vontade, a paixão por vidas, a paixão pelo discipulado. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver uma vida de obediência, de submissão à Tua palavra, e que possamos resplandecer a glória do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.